Você já parou para pensar que uma desobediência esquecida no passado pode se transformar em um inimigo mortal no futuro? Que um gesto aparentemente insignificante, quando medido com a régua de Deus, pode se tornar o elo entre a queda de um rei e a quase destruição de um povo inteiro? Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Seja muito bem-vindo ao canal A Árvore da Vida. Aqui nós desenterramos pérolas escondidas das Escrituras, revelando como cada detalhe, por menor que pareça, se encaixa no plano soberano de Deus. Se você ama estudar a Bíblia com profundidade, com contexto histórico e espiritualidade viva, esse espaço é para você. Já se inscreve, deixa seu like e me acompanhe nesse mergulho. A história começa em 1 Samuel 15. Deus envia o profeta Samuel com uma ordem divina, direta e inegociável. Fere Amaleque e destrói tudo o que tiver. Essa não era uma guerra comum. Era uma execução de juízo. Amaleque não era apenas mais um povo inimigo. Era o primeiro povo a tentar exterminar Israel ainda no deserto, atacando os mais fracos por trás, mulheres, idosos e crianças. A memória desse ato covarde ficou registrada por gerações. E em Deuteronômio 25 Deus diz: Quando o Senhor te der descanso, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. A palavra hebraica usada ali para destruição total é Eren, uma consagração à destruição. Tudo deveria ser eliminado como um ato de justiça divina. Mas Saul, pressionado pelos desejos do povo e por seu próprio orgulho, decide poupar o rei Agag. Ele também poupa os melhores bois e ovelhas, alegando que queria sacrificá-los ao Senhor. Mas Deus não queria sacrifício, ele queria obediência. Quando confrontado, Saul tenta justificar sua desobediência. Mas Samuel, com autoridade profética, declara uma das frases mais cortantes das Escrituras: a obediência é melhor do que o sacrifício. Aquilo que pareceu piedade era, na verdade, rebeldia disfarçada. E foi ali que a semente foi lançada. Um pecado não destruído, um rei poupado por conveniência, e esse detalhe seria esquecido, até que ele voltasse séculos depois, com o poder de destruir toda uma nação. Avançamos 400 anos. O cenário é outro. A geografia mudou. O trono agora está na Pérsia. Israel está no exílio. Mas o inimigo ainda respira. No livro de Ester, encontramos Amã, o vilão da história. Um homem astuto, sedento por poder e movido por um ódio inexplicável contra os judeus. E então o texto bíblico nos revela um detalhe chocante. Amã é chamado de Agagita. Isso mesmo, descendente de Agag, aquele rei que Saul deveria ter eliminado, o que Saul poupou. Agora retorna com sede de sangue. Amã usa sua posição ao lado do rei Assuero para arquitetar um decreto de extermínio. Ele planeja matar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, num só dia, com autorização real. O que começou com uma desobediência individual se tornou uma ameaça nacional. O pecado que não foi tratado cresceu, ganhou forma, ganhou fôlego e quase varreu o povo da aliança da face da terra. Um teólogo contemporâneo disse com muita clareza: a desobediência de Saul abriu uma brecha que, séculos depois, quase custou a existência do povo da promessa, porque o pecado não tratado amadurece e cobra caro. E essa lição ecoa para nós até hoje, porque Amaleque não é só um povo do passado. Ele é símbolo de tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus, da carne, do mundo, da velha natureza. Aquilo que você tolera, que você não mata, que você acha que pode controlar, cedo ou tarde se volta contra você. Paulo, escrevendo aos Colossenses, usa verbos radicais. Fazei morrer o que é terreno em vós. Ele não diz para negociar. Ele não sugere que se administre. Ele manda matar. Porque o pecado, quando poupado, não envelhece. Ele amadurece. E agora a pergunta é pessoal. Quais Agags você tem poupado? Talvez seja um hábito secreto, uma ferida que você se recusa a tratar, um pecado que você racionaliza como fraqueza.
Talvez sejam pequenas concessões no caráter, na fé, nos relacionamentos que você considera inofensivas. Mas lembre-se, Saul achou que estava fazendo o certo e quase destruiu toda a linhagem de fé. O pecado que você hoje tolera pode se tornar o Amã que tentará matar o propósito de Deus na sua vida. A obediência, sim, custa caro. Às vezes exige lágrimas, decisões difíceis, perdas. Mas a desobediência custa ainda mais. Ela gera heranças amaldiçoadas. E a conta sempre chega. Às vezes, gera guerra para os seus filhos. E é por isso que a história de Amã não começa em Ester. Ela começa com a desobediência de um rei, num campo de batalha, diante de uma ordem divina. Tudo o que você poupa fora da vontade de Deus pode se levantar contra você, ou contra os que virão depois de você. E hoje, diante dessa história, a pergunta que precisa ecoar em nossos corações é: qual Agag você precisa entregar? Se essa palavra te alcançou, deixa aqui nos comentários. Vamos orar juntos. Vamos crescer juntos. E vamos escolher obedecer, mesmo quando for difícil. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora. Clique no botão, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando acordar para essa realidade espiritual. A palavra de Deus é viva e ela sempre fala com quem tem ouvidos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.